Olá, olá! Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Josiane, tá? Já já eu vou fazer minhas apresentações, uma apresentação melhor. Por enquanto, estamos nas boas-vindas. Obrigada, 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 obrigada por estarem aqui, tá bom? Um beijo para todos vocês. Paula, Marcelo, Yuri. Gente do céu! Não poder ouvir vocês, mas estamos nos falando, né? Tudo bem, gente? Zumira, Nanda, todo mundo. Brito, Ludmila, Mila Brito, Luna, né? Como é que estão? Para mim é uma novidade, mas a proposta é que a gente possa conversar dentro de um tempo que seja, né, adequado para que a gente converse direitinho alguns aspectos referentes a diagnóstico laboratorial, né, alguns aspectos farmacológicos polêmicos referentes à Covid, né? Vamos tentar aí trazer algumas informações que sejam relevantes, né? Conhecimento para a gente poder discutir melhor com bom embasamento, né? Fernando já está chegando, acenar. Oi, Fernando. Então, vamos entrar aqui com o Fernando para ele poder participar da nossa live, né? Então, é com muita alegria, aguardando, né? Fernando está chegando ainda. Acho que tem a ver com... Olá, Aê! Chegou! Ainda vou fazer as apresentações, né? Então, vamos começar, né? Gente, enquanto as pessoas chegam, Priscila, gente, muito obrigada, tá Cássio, cheia. bem, chamem seus amigos enquanto isso, vão avisando que já começou, para que a gente possa espalhar, né? Disseminar o que a gente puder de notícias que sejam relevantes, notícias realmente válidas, né? Para que a gente possa formar uma opinião bem embasada, né? Isso mesmo é isso que a gente está precisando, né? Então, a proposta nossa é fazer algumas lives, né? Então, na verdade, nós estamos começando, né, com esse projeto hoje, né? E aí, outros temas também, mas o tema que eu acho que não sai, não tem como sair da nossa cabeça por enquanto, né? Está muito forte na vida de todo o planeta, que é com relação à Covid, coronavírus. Então, é pertinente que a gente discuta um pouco. Tem muita dúvida, né? Tem muitas incertezas em relação tem muitas interrogações em relação a esse tema, que é um tema novo para todo mundo, né? Então, são muitas interrogações, tá certo, gente? Mas, na medida do possível, vamos aqui interagir, tá bom? E enriquecer ainda mais. Então, meu nome é Josiane, para quem não me conhece ainda, tá? Eu sou farmacêutica, eu sou vamos dizer assim, a fundadora, né, criadora do Magister, que é uma empresa, né, de cursos que começou muito como cursos presenciais, né, o forte dele é de cursos presenciais na área de saúde, né, e agora é educação e saúde, tá certo? Então, qualquer tema que envolva esses aspectos, ok, gente? Vou apresentar o professor Fernando Carvalho, né, que é biólogo, tá, na UFPA, é mestre e doutor em patologia pela Fiocruz, aqui de Salvador, né, e ele é professor titular, né, de farmacologia da UNEB, tá? Eu sou farmacêutica, sou mestre em imunologia, vocês viram no card, tá? E a nossa proposta é justamente de discutir um pouquinho como a gente, né, começou a já falar, tá? Eu quero de novo, né, enaltecer, reforçar que é uma grande honra estar aqui começando com vocês esse projeto, tá? Eu espero que ele cresça muito, eu espero que a gente possa se encontrar muitas vezes,
é uma alegria muito grande, ok? Eu vou fazer o seguinte, na verdade eu vou projetar, né, algumas imagens, né, porque a minha parte, ficar só falando, só gesticulando, eu sou muito gestual, mas tem coisas que a gente precisa ver algo a mais, né? Ter algum outro recurso para facilitar. Então, eu vou projetar algumas imagens que eu acho que ajudam, né? Vão ajudar ao entendimento, né? A compreensão de todos vocês, né? Eu espero que aqui tenham pessoas, né, presentes, participando de todas as áreas possíveis, e não só pessoas, né, pessoas da área de saúde, então, medicina, odontologia, psicologia, enfermagem, fonoaudiologia, biomedicina, farmácia, tá certo? Nutrição, ok? Fisioterapia, eu acho que eu já falei, né? Mas também... Biologia, Hã? biologia. Eu não falei biologia, né? Claro, todos, todos, todos. É importante para todo mundo, mas a sociedade como um todo, tá certo, gente? É um assunto que é pertinente para todos nós, tá? Então, ó, eu vou virar assim a câmera, tá? Para eu poder colocar, deixa eu ajeitar aqui, para eu poder fazer, né, do jeitinho como eu tinha imaginado, certo? Então, primeiramente eu quero mostrar aqui uma figura que é aquela mesma que está no Instagram, né? Que é uma figurinha que mostra um pouco sobre uma representação, né? Um esqueminha com relação ao vírus, tá certo? Deixa eu ver se melhorar o foco. Eu não sei como é que melhora o foco aqui, né? Vamos lá. Ele vai ajustar. Tá? Que é uma figurinha do nosso famoso coronavírus, tá? É a mesma figura. E aí aqui eu quero ressaltar essa chamada de spike, tá? S, glicoproteína spike, é uma proteína externa, ok, gente? Então ela é do envelope viral, né? Essa estrutura meio rosada que vocês estão vendo aqui é uma estrutura como que a gente chama de envelope, tá? Aqui é uma proteína, é uma glicoproteína, ela é importantíssima para que o vírus consiga identificar, reconhecer qual é a célula-alvo, né? Qual é a célula que ele vai conseguir efetivamente penetrar, né? Então, essa proteína é importante para o reconhecimento no receptor, ok? E essa proteína também, né? Ela tem uma função imunológica muito importante, tá? Então, até o que se sabe até hoje, né? Então, deixar sempre claro isso, do que se sabe até hoje, é um vírus muito novo, né? Ele é um mutante, tem muita coisa ainda para se saber. Até o que se sabe, ele tem uma importância, essa glicoproteína tem uma importância imunológica, né? Na construção, na formação dos anticorpos, ok? E quero ressaltar aqui dentro, lá desse, tá certo? Ele não é DNA, ele é RNA, tá? Então já já a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, essa outra imagem, que também está lá no Instagram, né, que aborda justamente de uma forma, é uma representação, tá simples, né, bastante simples, mas que mostra, ou nos dá uma ideia, né, de como é o perfil a partir do dia zero. Então, aqui no início do gráfico é o dia zero. Aqui está representado por semanas, tá bom, gente? Então, uma semana, 2 semanas, 3 semanas e assim por diante, ok? Então, a partir do dia em que a pessoa foi infectada, foi contaminada, e qual foi a história dessa contaminação, né? De que maneira que essa pessoa entrou em contato com o vírus. Então, esse é o dia zero, tá? Mas, a partir desse momento, o vírus vai conseguir chegar à célula-alvo, né,
os locais de ação do vírus, em especial células da região, né, da nasofaringe, orofaringe e células pulmonares, ok? Eu vou citar aqui só rapidamente e depois o professor Fernando poderá falar um pouco mais sobre células pulmonares que possuem na sua superfície uma enzima que é a ECA2, hoje muito falada, e essa enzima é na célula, né, é uma proteína, uma estrutura proteica nossa, de nossas células, no caso em especial pulmonares, né, que é o receptor do vírus que se liga justo àquela spike que eu tinha chamado a atenção nesse instante, tá? Esse vírus penetra na célula esse vírus precisa, qualquer vírus precisa de célula para se multiplicar, né? Diferente de bactéria, diferente de outros micro-organismos, vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Então, utiliza da nossa estrutura celular para se multiplicar. E a depender do vírus, né, tem formas diferentes de se multiplicar, tá certo? Esse corona, né, ele tem uma peculiaridade que ele tem uma taxa de multiplicação muito rápida, tá? Então, em pouco tempo, a quantidade de vírus presente na célula, a quantidade de vírus que consegue se espalhar para as células, as demais células, infectar as demais células, é grande, né? A taxa é grande, tá certo? E aí, gente, de novo eu vou dizer, aqui está, né, indicando tempo em semanas, certo? E aí percebam que logo quando a pessoa foi infectada, tá? E que a pessoa não está sentindo nada, a pessoa nem sabe que foi contaminada, porque a gente não tem como exatamente perceber o momento, a circunstância exata, né? Fui contaminada agora, isso não, né, não tem como a pessoa dizer. Mas, rapidamente, a quantidade de vírus, né? Isso aqui, por exemplo, é dado por um tipo de exame chamado RT-PCR. Eu vou comentar algumas coisas sobre esse RT-PCR, né? Mas a quantidade de vírus que a gente chama de carga viral, ela cresce bastante, tá? E mais ou menos com 4, 5 dias, tá certo, gente? Então, mais ou menos aqui, né? A pessoa, isso em média, tá certo? Porque somos pessoas, tem as variações biológicas, mas em média, no quarto dia, no terceiro dia, quinto dia, a pessoa já começa a ter algum sintoma, né? Sintoma que a princípio são sintomas normais de uma gripe, de um início de uma gripe qualquer, né? É totalmente inespecífico, tá? Mas eu quero chamar a atenção que com 24 a 48 horas após a infecção, a pessoa já tem vírus, né? Já está expelindo o vírus, tá? Já está expelindo o vírus. Então não está sentindo nada, né? Mas ao tossir, ao espirrar, ok? E aí a gente tosse por N motivos, né? A gente espirra por N motivos, ok? Não necessariamente por uma infecção. Então, às vezes, a gente, né, sem querer, tosse, espirra, mas no caso do coronavírus, a gente já pode estar, a pessoa já contaminada, com 24, 48 horas da contaminação, já pode estar disseminando, né, de acordo com os locais por onde passa. Claro que com o passar dos dias, e aí vocês estão vendo, a quantidade de vírus que vai expelir vai ser cada vez maior, né? E com o passar do tempo, né, em torno aí de 2, 3 semanas, tá? Então isso aqui não é exato, ok, gente? Isso é uma representação e isso está muito em função, né, assim, varia muito de pessoa para pessoa, tá? Mas em algum momento essa quantidade de vírus que é estudada, acompanhada a partir da chamada carga viral, e o teste que faz isso é justamente aquele, né, tão falado, o RT-PCR, já vou, né, comentar brevemente sobre ele, ok? Então, é ele que vai indicar para a gente como é que está essa taxa, tá?
Do ponto de vista de sintomas, como eu tinha falado, lá para o quarto, quinto dia, algumas pessoas terceiro dia, mas, né, de qualquer maneira, percebam que existe um intervalo entre começar a expelir e começar a sentir alguma coisa, tá? Bom, um outro aspecto que eu quero comentar com vocês é com relação a esses dois nomes, né? IgG e IgM, são imunoglobulinas, são anticorpos, tá? Nós temos outros anticorpos, mas esses, no caso de corona, são os mais, que estão sendo mais falados, né? E todo mundo está, de uma certa forma, sabendo alguma coisa a respeito deles, né? Porque eles são os anticorpos que o nosso sistema imunológico vai começar a produzir. Só que eu quero aproveitar já aqui esse gráfico, né? E já mostrar que existe, gente, olha, um lapso de tempo, ok? E isso, de novo, é variável. Então, algumas pessoas começam a produzir essa IgM, inclusive depois, tá? Aqui é uma representação, ok? E essa IgM, né, que a gente, de uma forma assim, muito simplificada, nós dizemos que é um anticorpo que é marcador de fase aguda, né, de início de infecção. Mas essa IgM, em algum momento, ela tem o seu pico, ok? E em torno de 1 a 2 semanas, então sempre repetindo que esse desenho, esse traçado pode mudar de pessoa para pessoa, ok? E esse nível de IgM vai caindo com o passar do tempo, né? Que pode cair numa velocidade, ó, como se fosse uma ladeira mais suave, né? Com o passar do tempo, ou em outras pessoas pode ser uma queda um pouco mais acentuada. Quero chamar a atenção desde já, porque isso vai ser importante, que algumas pessoas produzem quantidades maiores ou menores em relação a essa média. Tá certo, gente? Então, como tudo nas ciências biológicas, existe muito a variação. Repare que eu estou, né, repetindo isso, porque isso é sempre importante ser lembrado, né? Na sequência, nós temos a produção mais adiante, tá? O início da produção dessa outra imunoglobulina, que é a IgG, tá certo? Que de forma simplificada também nós dizemos que é um anticorpo, que é marcador, tá? Sorológico, é um marcador imunológico de uma infecção já numa fase mais avançada, né? Se nós formos vacinados, né, contra algum agente infeccioso, alguma vacina, o objetivo é que a gente produza IgG. Essa IgG deve permanecer, é esperado que ela permaneça no nosso sangue, no nosso organismo, por longos períodos, e é essa IgG também que é esperado que ela dê para o nosso organismo uma proteção efetiva, caso a gente venha a se contaminar novamente por aquele mesmo micro-organismo, tá certo, gente? Só que, de novo, né, o coronavírus é um mutante e ele é novo, tá? Ele é novo, ele está fazendo, né, oficialmente, ele está fazendo cinco meses de que foi descrito, né, de que foi descoberto, tá certo? Isso foi em dezembro, na China, tá? E aí, o que é que acontece? Vocês reparem que existe, né, esse perfil, ok? E aqui eu coloquei embaixo para chamar a atenção, né, o período que é mais apropriado, na verdade aqui é menorzinho, né? Então essa barra vermelha ela tem que vir acompanhando esse início. O período que é mais apropriado para usar o RT-PCR, ok? E a partir daqui da IgM, tá? O período, daí em diante, o período que é mais apropriado para o método sorológico, ok? Esse método, esses métodos, todos os métodos que a gente avalia anticorpos, certo? Eles são chamados de métodos indiretos, tá?
porque nós não estamos, pela pesquisa de IgG, pela pesquisa de IgM, nós não estamos identificando o agente infeccioso, e sim através da presença de anticorpos, né? Se eu não estou infectada, se eu nunca fui infectada por aquele agente infeccioso, não é esperado, eu não devo ter anticorpos, né, específicos para aquele tipo de micro-organismo, no caso aqui, o coronavírus, tá ok? Bom, aqui, antes de falar da imunocromatografia, eu quero, deixa eu voltar. Antes de falar da imunocromatografia, eu quero só orientar, né, ilustrar um pouco, comentar um pouco sobre o chamado RT-PCR, tá? Então, o que é esse RT-PCR? É uma reação em cadeia da polimerase em tempo real, em que se utiliza um tipo de enzima chamada de transcriptase reversa, tá? Então, reparem, lembrem daquela figura anterior, quando eu mostrei o vírus, que o coronavírus é um RNA vírus, né? Tem todos uns detalhes né, do tipo de RNA, tem uma série de outras informações a respeito do vírus propriamente dito. Mas eu quero chamar a atenção agora aqui para isso. Ele é um RNA. E como ele é um RNA e os vírus precisam da maquinaria da célula para eles se multiplicarem, né? Vírus não se multiplica sozinho. Ele precisa entrar na célula e ele precisa, ao ser multiplicado, né? Ao gerar novos vírus, ele precisa ser transformado em DNA, tá certo? No caso do corona, tem uma mudança, tem uma diferençazinha aí. Mas no caso do teste laboratorial, esse RT-PCR, o RT de transcriptase reversa, né, que é uma enzima, que na hora que se coleta a amostra do paciente, que leva essa amostra para o laboratório e que vai realmente processar essa amostra, né, fazer realmente a amplificação, existe uma etapa anterior que é justamente no laboratório fazer a transformação do RNA daquele vírus que supostamente está se pesquisando, né? Supostamente está na amostra que foi coletada. Esse RNA viral precisa ser transformado em um DNA complementar, tá? Tem alguns detalhes, tem um monte de aspectos aí bioquímicos, né, relacionados a essa transformação. Então, em laboratório, são acrescentados, são tubinhos bem pequenos, são acrescentados os reagentes. Dentre esses reagentes, a gente tem essa enzima, que é uma transcriptase reversa, e é ela que tem essa função de transformar o RNA viral em um DNA complementar, correspondente, mas é DNA, é uma outra estrutura, tá? E daí, esse DNA viral, ok? É ele que vai ser trabalhado, né, para a reação em cadeia de polimerase propriamente dita, em que o segmento do DNA que seja específico para o vírus, então a sequência genética do vírus e que de preferência seja exclusiva daquele vírus, né? Essa sequência genética vai ser multiplicada, multiplicada, multiplicada. Isso tem um aparelho específico, vai ser multiplicada várias vezes, né? De maneira que de um segmento de DNA vão ser gerados milhões e milhões de iguais fragmentos de DNA. Então, é uma reação de amplificação de sinal, como a gente chama, e aumenta absurdamente a capacidade de detecção. Daí que pessoas com pouquíssimo tempo de contaminados, né, já antes mesmo de terem alguma sintomatologia, né, então com 24, 48 horas já está expelindo o vírus, já é possível com 2, 3 dias, né, no início, antes dos sintomas, já é possível coletar a amostra e achar positividade, ok? Então, a importância, né, a grande importância
do RT-PCR está justamente em você tornar esse diagnóstico, essa identificação, né? Então, a gente chama testou positivo, né? Identificou que ali tem RNA na amostra do paciente com a precocidade muito maior, maior inclusive, né? Anterior inclusive ao surgimento dos primeiros sintomas, ok? E aí, eu vou colocar agora sobre a imunocromatografia, que é um outro teste que a gente chama de teste rápido, né? Está sendo muito falado nos jornais, todo mundo está falando sobre essa imunocromatografia. Então, são uns sachezinhos, né? A gente chama de sachê, antigamente a gente chamava de sabonetinho, tá? Eu já vou colocar, vou mostrar para vocês umas coisinhas que eu fiz, tá? Então, o que acontece? Imagine que nós temos uma superfície, ok? É plástica, revestida de plástico, e que aqui por dentro, né, tem uma camada de nitrocelulose, um papel especial, em que o fabricante desse kit, ele adere, ele fixa nessa nitrocelulose, nesse papel, em lugares específicos, ele fixa alguns elementos que vão ser importantes, né, que vão ser essenciais para a identificação daqueles anticorpos, ok? IgG e o IgM, ok? Então, para quem já viu aquele sachêzinho, para quem já foi parado em alguma blitz, né? Aqui em Salvador, por exemplo, está fazendo blitz. Para quem trabalha em alguma empresa, e aí as empresas estão, né, pegando seus funcionários e fazendo o teste rápido, né? Então, em algumas situações, em posto de saúde, etc., em algumas situações esse teste rápido vai aparecer na nossa frente, né? A gente vai visualizar realmente. Em que existe um campo, né, em que a gente adiciona a amostra do paciente, no caso aqui não é mais o suavezinho, né, a coleta nasofaríngea ou orofaríngea, né, não é mais. Aqui, no caso de campo, para quem faz na rua, né, em posto de gasolina, como são essas blitz, quem faz em entrada de empresa, é o sangue total mesmo. Então, faz aquele furinho, né, a picadinha no dedo e coloca a gotinha do sangue aqui. Mas, né, pode ser também soro plasma, só que precisa de mais estrutura, né, estrutura laboratorial mesmo. Acrescenta a amostra, acrescenta um tampãozinho que vai ajudar essa amostra, né, a se espalhar, ok, gente? Então, imagine aqui, literalmente, esse papel está sendo molhado, tá? Molhado pela gota do sangue e molhado por esse tampão aqui, essa soluçãozinha, né? Um líquidozinho que é colocado aqui e que ajuda a dar, né, melhorar o procedimento como um todo, tá? Aqui que está escrito conjugado, né? A gente não vê nada, ok? Tá tudo lá limpinho, a gente não vê a princípio nada, ok? Mas o fabricante já acrescenta aqui conjugado, que eu já coloquei aqui para vocês para facilitar, que é uma proteína recombinante, é uma proteína, né? Então vamos ficar assim, é uma proteína do agente, ou seja, no caso aqui do coronavírus, ligado a ouro coloidal. Que proteína é essa? Né? São as proteínas do vírus, né? Que são mais imunogênicas. Em especial aqui, fragmentos proteicos daquela spike. Das outras proteínas também, mas a spike, né? Que é muito importante para a indução de resposta imune. Tá certo? Então, fragmentos proteicos como antígeno, ok? Ligado a ouro coloidal. Certo? À medida que essa amostra vai passando, né? Ela vai se espalhando porque o papel está sendo molhado, né? Essa amostra passa por esse local que tem a proteína do vírus. Se nessa amostra do paciente tiver IgM ou IgG contra o vírus, ele deve reconhecer, ele deve identificar e se ligar a esses antígenos que estão, né, que foram colocados aqui pelo fabricante. E ele vai arrastar, certo? A gente chama assim, ele vai levar adiante, ele vai arrastar.
Quando chega nessas outras linhas, que a princípio a gente não vê nada, né? Então, alguns de vocês podem conhecer algo parecido quando faz, por exemplo, o teste de gravidez, né? Também a imunocromatografia. A princípio não vê nada, espera o tempo passar para poder ver se aparece alguma linha. Então, aqui nós temos anti-GM, nessa primeira, e aqui nós temos a chamada anti-IgG. Então, se desenvolve em cabra, em outros animais, tá? Uma anti-IgG humana, uma anti-GM, desculpe aqui, ó, humana, e aqui uma anti-IgG humana, tá? Se aqui na amostra do paciente tiver IgG anti-coronavírus, ele vai arrastar a proteína, ele vai se ligar com essa proteína à medida que ele passa por aqui, vai arrastar, vai arrastar. Aqui não acontece nada, mas quando chega aqui, ele é reconhecido e aqui ele fica, tá? A amostra do paciente. Aí aquela bandinha já com cor que vai surgindo, que vai aparecendo, e dentro do tempo máximo especificado pelo fabricante, a gente visualiza aquela cor, né? E se o paciente tiver IgM, a mesma coisa, vai identificar o antígeno, ou deve identificar o antígeno aqui, à medida que for arrastado, 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 como aqui tem anti-IgM de cabra, né? Anti-IgM de cabra, mas contra a IgM humana, aqui essa IgM que já está presa com o antígeno, né? Com o conjugado, aqui ela fica imobilizada. A reação continua, né? Então o papel está molhado, ele vai arrastando, arrastando, e é obrigatório que apareça essa terceira linha, a última linha, que é a chamada linha de controle, é o controle interno, que é uma anti-IgG, tá certo? Não precisa ser IgG de coronavírus, de sarampo, de rubéola, não precisa ser específico a nada. É um anticorpo, geralmente de cabra também, contra IgG, né, humana, tá certo? Então tem que estar, essa linha também tem que aparecer. Ok, gente? Então essa é a representação geral, tá? Aqui, só para ampliar um pouquinho, ok? Aqui aquele antígeno, que era o conjugado, né? Esse quadradinho com esse o ouro coloidal, que vai ser reconhecido pela IgM da amostra do paciente, ok? E se, no caso, à medida que vai passando adiante, que vai ser reconhecido naquele outro local onde tem a IgM de cabra anti-IgM humano, tá? Isso aqui seria, portanto, aquela primeira bandinha que aparece. Se acontecer isso, a gente diz que é uma IgM, né, reagente, não é isso mesmo? Aqui o mesmo se dá, só que naquela segunda bandinha, porque, no caso aqui, o que está preso no papel de nitrocelulose é o anti-IgG humano, né? Aquele IgG uma imunoglobulina de cabra anti-IgG humana, que deve reconhecer a IgG da amostra do paciente que estava aderida, ligada àquele antígeno. Então, se isso aqui acontecer, é a segunda bandinha, é a segunda linha, tá certo? E aqui é o resultado que a gente, são os possíveis resultados, né, que a gente pode ver, ok? A IgM, né, vai aparecer essa primeira bandinha, então reparem que aqui é o local, né, onde se adiciona a amostra do paciente, aquele tampãozinho, então o papel, ele está por dentro, aqui é uma proteção plástica, enfim, o papel vai passar por dentro, ok? E ele vai mostrar essas linhas, tá? De acordo com a presença da IgM, né? No caso aqui foi IgM e IgG, aqui só IgG e aqui só IgM, ok? Bom, aqui é o que a gente chama de teste inválido, né? Então, quando não tem esse controle, é obrigatório que apareça o controle, tá certo, gente? Obrigatório. O teste está válido e vamos ver qual vai ser o padrão de positividade, tá?
E se não aparecer, e se só aparecer o C, né? O controle, tá? Então, se não aparecer nem essa bandinha e nem essa bandinha, tá? Significa, por esse tipo de teste, que a amostra do paciente é não reagente, ok, gente? É negativa, tá? Mas isso precisa que a gente justamente discuta, é isso que eu quero discutir com vocês, tá? Meu objetivo principal. Então, repare aqui, não apareceu a bandinha do controle, inválido. Aqui também, apesar de ter aparecido IgM, inválido. E aqui, apesar de ter aparecido IgG, também inválido, tá? Repete, vê se é um problema no lote, o que é que está acontecendo, mas não pode de jeito nenhum validar esses resultados, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui uma coisinha que eu fiz, tá certo? Quem me conhece de sala de aula sabe que eu gosto dessas brincadeirinhas, tá? E aí, olha só. Eu fiz, por exemplo, isso aqui é de papelão, tá? Não é teste rápido de verdade, não. Mas o que é que eu fiz aqui? A de amostra, né? M de IgM, G de IgG e C de controle, ok? Então, coloca a amostra aqui, ela deve passar. E nesse caso aqui, está mostrando que é uma IgM positiva, tá certo, gente? Nessa outra situação, ó, está mostrando que é uma IgG positiva. Nas duas, o teste, né, os testes estão válidos. Ó, a bandinha de controle está aparecendo. Isso aqui é hidrocor, tá certo? Na terceira situação, significa que o paciente tem, né, a pessoa testada tem tanto anticorpo IgM quanto anticorpo IgG, tá? Bom, aí a gente teria que fazer uma discussão mais pormenorizada sobre interpretação mesmo de exames laboratoriais. Mas aqui, por exemplo, né, significa, a simples vista, significa que na data, no dia em que esse paciente foi testado, ele estava tendo, né, ele tinha tanto IgM quanto IgG. Ele pode estar caindo a IgM, pode estar subindo a IgG, mas de qualquer maneira ele foi detectado aqui, ele foi identificado com esses dois marcadores, tá? E aqui de novo, ó, tá válido ou não tá válido, né? Me diga aí no chat, tá válido ou não tá válido? O que é que faz com esse paciente? Eu vou esperar aqui alguém responder. O que é que faz? Que tipo de conduta, que decisão vocês tomariam aqui nessa situação? Quem trabalha em posto de saúde, quem tem que encaminhar ou não, faz o que com isso? Cadê? Não, parabéns, né? Não tá válido, ok, gente? Então tem que olhar, ó. Todo teste laboratorial, todo exame tem seus critérios para nós validarmos ou não, tá bom? Infelizmente a gente não tem condição aqui nessa live de discutir tudo. Aí são algumas horas, várias horas, para a gente poder esgotar algumas dessas conversas, tá? Mas aqui são, né, alguns toques e eu acho mais importante a gente, né, discutir alguns pormenores que podem gerar dúvida, né, e que a gente precisa estar atento para reduzir a chance de erros, ok, gente? Essa é uma preocupação importante, tá? Então eu vou voltar para a tela, tá bom? E vamos àquela tabelinha que todo mundo conhece, espero que conheça. Quem não conhece, né, a gente vai discutir algumas coisinhas aqui, tá certo? É aquela famosa tabelinha em que a gente tem, ó, do lado de cá, tá certo? Deixa eu pegar com o cursor. Do lado de cá, nós temos a performance do teste, né? Então, você tem um teste, você compra um kit de uma determinada marca, tá? E você vai utilizar esse teste seguindo estritamente, né, cuidadosamente, tudo que está sendo orientado no passo a passo do fabricante, né, que o fabricante te fornece, tá? Então, aqui é a performance do teste. O teste vai dar resultado positivo ou negativo, ok? No caso aí, reagente ou não reagente. E na linha horizontal,
nós temos perfil do paciente, né? Na verdade, dos pacientes, tá? Então, aqui fala do paciente quanto à presença ou não da doença, presença ou não da infecção. No caso de coronavírus, está contaminado ou não está contaminado? Ok, gente? Bom, e aí, quando a gente cruza essas células, né? Então, cada uma aqui é uma célula da tabela. Quando a gente cruza, então nós vamos ter o A, o B, o C e o D, tá? Em que o A, ó, repare, a pessoa está contaminada e o teste deu positivo, ok? Então, o teste acertou. Aquele fabricante fez o teste de uma maneira, né? Ele produziu o kit de uma maneira que o kit acertou com relação a esses pacientes aqui da coluna A, tá? Repare, o B, dá para ver aqui? Dá. O B já diz que o teste deu positivo, mas essas pessoas aqui não estão doentes, não estão infectadas, né? Mas o teste errou, ok? Ele deu como positivo uma quantidade de pessoas, e aí a gente chama de falso positivo. O que pode gerar falso positivo, né? É uma listinha de algumas situações, né? É possível que isso aconteça, sim. E quanto menos isso acontecer, quanto mais próximo de zero for esse resultado, melhor, é o ideal, tá bom? Bom, por outro lado, o kit, né, indicou a ausência do... Bom, em laboratório a gente chama de analito, né? Então, vamos supor, a IgM negativa ou IgG negativa, né? De acordo com o que se quer pesquisar, tá? Então, o kit aqui, o teste aqui, foi errado, né? Ele não conseguiu identificar algumas pessoas que estão contaminadas, tá? Isso é o falso negativo. De novo, tem uma listinha de possíveis situações que podem gerar esse falso negativo. Quanto menor for esse valor, quanto mais próximo de zero, também isso é o ideal, ok? E também aqui, por último, na célula D, né, D de dado, o chamado verdadeiro negativo, em que realmente o teste não identificou nada, né? Então, o nosso kit, considerando aqui a imunocromatografia, mas isso é válido para todos os outros testes, né? Então, ele não identificou nada, ok? Em pessoas realmente não contaminadas, tá certo? Como é que eu vou saber se essa pessoa está contaminada ou não, para poder saber se o meu teste está acertando mais ou errando mais, né? Eu uso o que como referência? Então, em laboratório, né, a gente usa os testes que são chamados de padrão ouro, ok? E no caso aqui do coronavírus, o padrão ouro, né, o teste de referência é o RT-PCR, tá certo, gente? E daí que a gente precisa, ó, discutir, tá? Eu vou comentar, são alguns aspectos, tá? Mas eu preciso lembrar para vocês aquela fórmula geral de sensibilidade e de especificidade, tá certo? Em que a sensibilidade, ó, me mostra qual é a porcentagem de pacientes, portanto, infectados, qual é a porcentagem de pacientes que o teste conseguiu acertar em relação a todos os pacientes estudados, e a especificidade me diz qual é a porcentagem de acerto do kit quando as amostras estão realmente negativas, né? Então, se não tem anticorpo aqui, tá? É esperado que eu não encontre nenhum resultado no meu kit. Ok, isso, gente? Isso é dado geralmente em porcentagem, tá? Sensibilidade e especificidade. Quanto mais próximo de 100, quanto mais alta for a sensibilidade, quanto mais alta for a especificidade, a princípio, melhor, tá? A gente tem muita coisa para conversar a respeito disso, isso desdobra, né, para várias situações, mas eu queria pelo menos lembrar sobre isso, certo?
E aí, eu quero comentar, né? Agora aqui vai ser conosco aqui, olho a olho, né? Eu queria só comentar o seguinte, com relação ao que pode gerar esse falso negativo, né? Tá se falando muito, ok? E é importante que a gente lembre que quando um paciente coleta esse, no caso do teste rápido, tá? No caso desse sachêzinho. Então, eu estou pesquisando IgG, estou pesquisando IgM. Se o paciente coletar essa amostra no tempo muito inicial da infecção, é possível, lembrando daquele gráfico, né? Aquele gráfico fui eu que fiz, tá? Eu me baseei em alguns gráficos do corona, eles variam muito, eu tracei o meu gráfico, lembrando que varia muito de pessoa para pessoa, né? É sempre uma média e desvio padrão, certo? Variação para mais, variação para menos em tudo. No início, no final, no pico, né, daqueles valores, tá certo? Mas se o paciente coletar esse sangue, fizer esse teste de uma forma muito precoce, o kit não vai ter capacidade de detectar aquela quantidade de anticorpo provavelmente muito baixa, tá certo? Então é possível que dê um resultado falso. É possível que algumas pessoas estejam contaminadas, né, mas com uma quantidade baixa ao ponto de o kit não conseguir detectar, tá certo? Para isso é importante, é necessário que o fabricante tenha rigor absoluto, cuidado extremo em identificar, indicar, né, a quantidade mínima que o kit é capaz de detectar, tá? Para isso, o fabricante precisa testar, fazer o controle de qualidade dele antes de colocar à venda. Mesmo colocando à venda, é preciso que as agências reguladoras, as agências fiscalizadoras, como é o nosso caso aqui, a Anvisa, é preciso que essa Anvisa valide. Então, todos os kits que estão sendo importados, né, eles precisam passar por essa análise da Anvisa, é de extrema importância, de extrema responsabilidade, fazer várias repetições, fazer vários, né, usar amostras de vários pacientes, pacientes reconhecidamente infectados, pacientes reconhecidamente não infectados. Quem vai dizer isso é o PCR, ok? E de preferência, muitos pacientes, de preferência, no mínimo 100 pessoas devem ter suas amostras coletadas, no mínimo 100. Pode 1.000? Pode. Pode 10.000? Pode, né? O que não pode é menos. Quanto menos for o N estudado para que aquele fabricante venda seu kit, menor é a margem de segurança que a gente vai ter com relação à interpretação do resultado. Então, quando tiver um resultado negativo, né? Então, por exemplo, aqui, IgM, certo? IgM positivo e IgG negativo. Isso para nós significa que esse paciente está na fase inicial da infecção, né? A interpretação que qualquer um faria, médico, enfermeiro, todo mundo da área de saúde, né? Em posto de saúde, no primeiro atendimento, todo mundo aqui. Bom, qual é a orientação? Qual seria aqui? Qual deve ser? Bom, o senhor está na fase aguda, o senhor, a senhora, o senhor vai precisar ficar de quarentena, mas nós vamos precisar coletar novamente, fazer uma segunda amostra e aí fazer uma confirmação. A confirmação é através do RT-PCR, ok? Mas também a gente pode dizer que ele está na fase inicial. Olha, o senhor fica observando se tem febre, se vai ter tosse, né? Como é que vai ser seu padrão de respiração, ok? O que é que você vai apresentar? Fique atento, mas não saia de casa, não se aproxime de ninguém, né? Vá para o seu quarto, use máscara, todos aqueles cuidados que a gente vem ouvindo, vem assistindo na televisão, várias pessoas explicando, e que é tudo importante, importante de verdade, tá certo? Essa é uma interpretação. Por outro lado, é possível que essa pessoa, né, já esteja com níveis baixos, mais presentes de IgG, mas que o kit ainda não esteja conseguindo detectar
porque ele, né, tem quantidade pequena de IgG ainda, tá? Se fosse ao contrário, então vamos lá. Esse paciente, né, está assim, IgM negativo, não reagente, IgG reagente. Primeira interpretação, né, o que a gente de pronto analisa logo e orienta e fala para o nosso paciente olha, a senhora, o senhor, né, já não está mais, não está, já passou da fase aguda, né, o início da infecção, a senhora agora já está produzindo só IgG. IgG é uma proteção duradoura, é uma proteção, né, que vai aí durar, enfim, meses, anos, tá? Isso considerando no geral. Só que é o seguinte, para corona, de novo, corona, gente, infelizmente que está posto para o planeta Terra, mas ele é um vírus que a gente ainda não conhece muita coisa, tá? A gente não conhece como vai ser daqui a um ano as pessoas infectadas, como elas vão se comportar, o que vai acontecer daqui a um ano. É igual o neném quando nasce. A gente não sabe como ele vai se desenvolver realmente. Qual vai ser, né, o desenvolvimento neurológico, etc. Daqui a um ano, daqui a 2 anos, como vai ser essa criança? Nós não sabemos isso ainda com relação ao coronavírus, né? Nós não sabemos ainda com relação a, será que essa IgG daqui, no caso do coronavírus, será que essa IgG daqui está realmente, vai realmente proteger caso essa pessoa tenha uma nova contaminação, tá? Será que essa IgG é efetiva na sua função imunológica? Ok? Isso ainda não se sabe, tá? Não depende da nossa vontade, né? Dizer alguma coisa. Não depende da nossa vontade. Tem que estudar, tem que avaliar, tem que acompanhar os casos dos pacientes, tem que registrar, tem que documentar. O mundo inteiro está publicando trabalhos. Mês de março foi uma explosão de trabalhos, né? E algumas perguntas ainda sem resposta. Tá certo, gente? Então, será que essa IgG daqui assegura proteção no caso de coronavírus? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Por quanto tempo essa IgG vai perdurar no organismo da pessoa? Não se sabe também. Essa IgG específica de coronavírus, né? Específica para coronavírus. A gente também não sabe. Então, repare que existem algumas vacinas que a gente usa uma vez a cada 10 anos. Não é assim? Tem algumas vacinas que a gente usa quando a gente é criança e não usa praticamente nunca mais, né? Usou lá no calendário vacinal da criança e está protegida para o resto da vida. Enquanto que existem vacinas que a gente precisa, né, os chamados grupos de risco, precisam usar, né, em especial eles, precisam usar anualmente, né? Por quê? Porque aquele anticorpo do ano passado não vai garantir que caso a gente tenha a infecção esse ano, né, a gente vai estar protegido, não garante, ok? Além de que são vírus, né? São vírus, alguns deles, e aí no caso em especial RNA, são vírus que podem fazer mutação com muita facilidade, ok? São muitas perguntas realmente, tá bom? Então, se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando na sequência, ok, gente? Eu agora vou fazer o papel de mediadora, né? O essencial que eu queria comentar com vocês era isso. Eu acho que é importante a gente... Me lembrei, tá? Sobre o falso positivo para IgM, certo? Se aparecer IgM positivo, né, a orientação é isolamento. Segunda amostra para fazer a confirmação, né? Com o teste de RT-PCR, ok? Mas esse paciente tem que ficar isolado, né? Ele tem que ser orientado, no caso de corona, que ele não pode, de jeito nenhum, entrar em contato com outras pessoas, tá? Mas... Oi, Nando.
o Você quer falar? tempo da live. Você não está Tá, atento ao tempo da live. Faltam ok, 5 minutos, se eu ok. não me engano, Né? para 1 hora. Avise as Mas pessoas que a gente vai voltar. existe a possibilidade dessa IgM ser por outras causas. Só que não é esse teste que vai dizer isso. Então, tem que isolar. Ok, gente? Existem outras possibilidades de falso positivo para IgM, certo? Mas o que eu queria comentar era isso, né? E qualquer pergunta, qualquer situação, a gente vai conversando melhor no tempo que for possível. Tá? Eu vou passar agora para o professor Fernando Carvalho, que deve comentar, deve abordar sobre, né, os tratamentos existentes, né? As tentativas de tratamentos farmacológicos existentes para o coronavírus. Professor Fernando. Bom, boa noite, gente. Eu vou aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem, porque a live ela dura 1 hora, né? E ela vai cair. Então eu já quero convidar todos que voltem, né? Logo em seguida que a gente vai reabrir, tá certo? Então vocês entram de novo para a gente continuar. Então vou aproveitar esse tempo para falar um pouco aqui o que eu pude anotar, porque Jô deu uma excelente aula e ela estava empolgada na aula. Então ela acabou não vendo nada do que vocês estavam falando aqui, né? E aí eu vi muitas mensagens bacanas aqui. Queria agradecer a presença de vários amigos, ex-alunos queridos que estão conosco nesse momento, parentes nossos, familiares, amigos realmente muito queridos. E aí eu fui vendo aqui, por exemplo, Maiana Macedo, maravilhosa. Paulinha, vem para a UNEB. Cris, maravilhosa, excelente esclarecedor. Marcelo, nosso compadre, até nós leigos estamos entendendo. Então, assim, as respostas muito positivas, né, em relação a todas as explicações, né, didaticamente muito bem colocadas por professora Josiane, por Jô. Então, assim, eu queria realmente aproveitar esse momento que a gente está quase terminando a primeira hora, então acho que é mais interessante até eu passar alguma pergunta para a Jo responder, e aí a gente volta, e aí eu vou falar um pouco da farmacologia, né, com vocês. Né? Então, por exemplo, teve uma pergunta de Edna do DCV, dona Edna, minha amiga querida, perguntando se o PCR funciona como teste confirmatório para o novo coronavírus. Você está me ouvindo, Jo? Baixo. Se funciona como teste confirmatório para o novo coronavírus, o PCR. E aí eu vou emendar uma segunda pergunta que você responde as duas. Jesse Peixoto, ele pergunta sobre a confiabilidade dos kits usados em Salvador, se você sabe de quantos dias de exposição ao vírus. Olha só, com relação aos kits sorológicos, tá? IgG e IgM, a sensibilidade, nesse caso aí, analítica, né? Então, qual é a menor quantidade do anticorpo que o kit pode detectar, tá? Existe a sensibilidade metodológica, que foi aquilo que eu comentei, e existe a sensibilidade analítica, que é a menor quantidade que o kit, o fabricante, te diz que ele pode detectar, tá? Sobre os testes que estão acontecendo, né, que estão sendo utilizados em Salvador, eu não sei te dizer exatamente qual é essa quantidade